Onde Falamos está começando. E hoje a gente vai se apresentar para vocês. Meu nome é Caroline, eu tenho 26 anos, sou mãe de primeira viagem, tenho um filho chamado Noah, vai completar 2 meses. Eu me chamo Denise, tenho 26 anos também. Sou mãe de segunda viagem, né? Tenho 2 crianças, uma de 3 anos e o Ravi, que é parceiro do Noah. Os dois têm 10 dias de diferença, tem 2 meses. Somos casadas. Somos casadas, tá? Não percam as esperanças, somos muito bem casadas. casadas. Tem defesa. Somos casadas, somos da Igreja do Evangelho Puro e Simples, tá? Aqui de Pastor Taubaté. Raposo. Somos desse ministério e a ideia desse podcast é a gente compartilhar, né, sobre o nosso dia a dia. Sim, cada podcast a gente vai falar. Um dia a gente vai falar sobre maternidade, outro dia a gente vai falar da nossa experiência na nossa comunidade, que é uma benção. Cada dia a gente vai falar de uma coisa pra vocês. E hoje a gente vai começar um pouquinho se apresentando, falando um pouquinho da gente, da nossa maternidade, como que tá sendo, né, esse pós-parto, puérpero, não sei se é assim que fala. Puerpério. Puerpério, isso. A gente vai falar um pouquinho. Laine, você tinha uma expectativa antes do Noah, assim, de como seria essa gravidez? Sim. Como que foi, você superou sua expectativa ou achou que falhou em alguma coisa? Como que foi pra você? Sim, eu tinha muita expectativa, porém é totalmente diferente do que a gente imagina na prática, né? Sim. Tá sendo algo incrível pra mim e tudo novo. O Noah é uma benção, porém tem dias que são dias difíceis, eu acredito que para todas as mães. Sim. Tem dia que a gente não tá muito bem, está sentimental, tem dia que a gente já tá disponível, muito alegre, mas tá sendo algo incrível pra mim. Eu vou falar um pouco da experiência pra mim do meu parto. Sim. Eu tive parto normal e quando foi... Eu até brinco, né? Quando deu um certo horário ainda eu tava sem dor, mas pra mim, na minha cabeça, já era o horário pra mim ter o neném. Já tava no auge. E eu já tava assim, gente, é isso mesmo? Vai ser incrível. Quando começou a dor, eu só queria ver Jesus, só. Falei, volta, Jesus. Mas, tirando isso, eu tinha muito medo em relação ao parto mesmo. A dor de ter, de como ia ser. A dor a gente vai ter mesmo. E realmente é muito... É a dor. É a dor. Mas foi incrível, Noah, uma belezinha. Eu tinha medo também do primeiro banho. Eu dei um banho nele. Ficou cheio de sebo, tadinho. Eu não sabia direito muito bem. Agora já tá tudo certinho. E pra você, Bê? Bom, pra mim a primeira experiência com a Luna foi tranquila, assim, foi parto normal também da Luna. Eu fui pro hospital já com contração, com dor, já com dor, foi, né, aumentando gradativamente e correu bem. Foram 7 horas de trabalho de parto, pra mim eu considero top, né? Top. E correu tudo bem, foi normal. Na hora lá eu achei que eu não ia conseguir, né? Tava desesperada já, chorando. Foi assim uma experiência bem intensa. E do Ravi foi totalmente diferente, né? Da Luna. Eu tive no SUS, né? Pelo SUS. Assim, a equipe que me atendeu, super legal, todo mundo me tratou muito bem, mas assim, a estrutura é diferente, né? Assim, o prédio, o ambiente. E daí do Ravi já foi particular, que foi outra experiência, assim, foi bem gostoso, porém a experiência do parto foi inversa, tipo assim, eu preferi como foi o parto da Luna. Sim. Do que como foi o do Ravi. Dele foi cesárea, eu tava induzindo normal, mas chegou um período de tempo que não evoluía mais, e daí eu entrei em desespero, eu falei, eu quero cesárea, e era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum, a gente conversava, e eu falava, não, vai ser normal, vou me esforçar pra ser normal, mas chegou lá na hora, não aguentei o tranco, não é mesmo? E implorei por uma cesárea. Mas eu não queria cesárea porque eu tinha medo do pós-parto, de como ia ser, se ia inflamar, se ia ter alguma complicação, porque, né, a gente vê muitas histórias. As pessoas põem muito medo, né, da gente. E daí o meu medo era esse, sabe? E tipo assim, quando eu tava lá, deitada na mesa de cirurgia e a médica já abrindo, né? Na minha cabeça, assim, eu tava me sentindo menos mulher. Sim. De não estar conseguindo ter um parto normal, sabe? De não ter conseguido aguentar até o final. E lá na hora eu só pensava isso. Mas hoje, depois de 2 meses, eu falo, tá tudo certo. Que bom que foi cesárea. Que bom que foi cesárea, porque
graças a Deus foi tudo normal, não teve nenhuma complicação e correu tudo bem e ele tá bem, tá aqui, saudável e tudo, vida que segue. Então, assim, quebrou esse medo que eu tinha. Mas o pós-parto, né, que daí já é outra coisa. Uma coisa que aconteceu lá no hospital mesmo foi que o Noah não conseguia pegar o peito. Então, no começo, entre 5 dias assim, que eu fiquei 5 dias internada porque ele teve amarelão, ele não conseguia pegar, então eu sofri muito, ele chorava de dor e eu chorava junto, porque de dor não, eu chorava de fome. E eu chorava junto porque eu queria amamentar e eu fiquei com medo de não conseguir amamentar. Eu acho que muitas mães passam por isso, né, de ter expectativa de amamentar e não conseguir. Graças a Deus eu consegui, depois eu fui estimulando, ele foi pegando o peito, mas foi algo muito intenso pra mim isso daí. E você comentou, né, que ele teve amarelão. Como que foi pra você quando o médico chegou pra dar notícia? Porque da Luna eu lembro que correu tudo bem, né? Hoje em dia o protocolo é 2 dias internado só. Na época que eu tive a Luna eram 3. E daí eu lembro que no último dia chegou uma médica pra mim, e o hospital que a gente tem aqui em Taubaté é um hospital escola, então geralmente são os estudantes que vêm e conversam com a gente. Daí chegou a médica em mim e falou assim, ai mãe, ela vai ter que ficar mais um pouquinho, tá bom? Porque deu que ela tá com amarelão. Daí na hora que a médica falou, eu fiquei quieta. E ela saiu, ela deu a notícia e saiu. E daí eu fiquei assim, indignada. Eu falei, mas como assim amarelão? Do nada. Eu falei, que exame que faz pra poder saber que tá com amarelão? Porque ninguém fez exame nela, tipo um de sangue, uma coisa. Daí eu chamei a enfermeira. Depois que eu raciocinei a informação, eu chamei a enfermeira e falei, moça, que exame que faz pra saber que tá com amarelão? Ela é exame de sangue, mãe. Eu falei, mas você escolhe exame de sangue sem avisar as mães que tá colhendo exame de sangue? Porque a médica veio e falou, e como que eu não vi ninguém colhendo exame de sangue dela? Daí a enfermeira ficou assustada e falou, mãe, calma, eu vou verificar o que está acontecendo. Quando ela voltou com a médica com aquela cara de assustada, coitada. Eu super entendo, gente, porque a gente é ser humano, a gente erra, né? E graças a Deus foi um erro inocente, né? Não teve nenhum problema por causa disso. Ela falou, mãe, me desculpa, eu confundi a sua filha com outra criança. Nossa, porque eu já tava em desespero que ela tava com amarelão e eu era muito desesperada. Quando eu tive aluno, eu era muito desesperada. Qualquer coisa caiu o céu. Então, assim, qual que foi a sua reação quando eles falaram? Então, o terceiro dia, né, que era pra gente... Segundo dia, o médico passou lá e olhou o Noah e falou assim, amanhã vocês vão ter alta. E eu fiquei, ai, graças a Deus. Gente, porque é ruim ficar no hospital. A gente só quer ir pra nossa casa. A gente quer a nossa casa, tomar nosso banho direito, fazer tudo na nossa casa. Praticamente, eu tive uma experiência boa, porém, eu queria ficar em casa. Aí, quando foi o dia da gente receber alta, o médico foi examinar o Noah e ele tava realmente, ele estava bem amarelinho. Falei, meu Deus do céu, a gente vai ter que ficar. Daí ele falou assim, ele tá amarelo, a gente vai fazer um exame de sangue pra ver se consta mesmo se ele tá. E eles fizeram um exame lá, a gente teve que ficar aquela máquina, né, de luz. Não sei o nome. Que foi a pior sensação mesmo, porque eles colocam uma vendinha no olho do bebê e o bebê não pode tirar, porque não pode ficar bater a luz no olho. E o Noah, ele é todo agitado. E o Noah, pequenininho, já tá assim, ó. E toda hora ele batia a mão. Então eu com meu esposo ficava revezando, cada um ficava 5 horas ali olhando pra ele não tirar a venda do olho. E eles falam que não pode. Não pode de jeito nenhum, porque prejudica a visão, né? E a gente ficava desesperada. A gente ficou 2 dias, foi super tranquilo, ficamos 5 dias daí no hospital e fizeram outro exame, constou que ele já podia receber alta. E marcaram o exame pra gente ir de novo, lá veio, e graças a Deus tá tudo certinho, mas dá um desespero no coração da gente ter que ficar mais tempo lá no hospital. Quando a gente é mãe de primeira viagem, porque eu acho que, não sei, eu pelo menos da segunda vez fiquei menos desesperada com as más notícias, mas de primeira viagem é tudo assim, o fim do mundo, assim, tudo o fim do mundo. E eu lembro que da Luna, eu tive problema com o umbigo umbilical, nem sei se é assim que fala, né? O cordão umbilical. Gente, que horror. Eu sou formada em técnica em enfermagem. E eu sempre tive muita familiaridade com ferida, machucado, coisa assim, nunca tive problema. Beleza. E daí da Luna, pra limpar, no SUS, o bebê vem com um grampo assim, né, no finalzinho do umbigo, que tá pra cair. E daí eu fiquei com medo de limpar aquilo, tipo assim, eu limpava muito superficial. E foi passando, deu 7 dias e nada daquele negócio cair, nada. E por cima você olhava, tava
pretinho, assim, tipo assim, que é quando já tá pra cair. Menina, aquilo começou a cheirar mal. Mas parecia Cheirava mal? muito mal. Ela com a roupinha, eu lembro que ela nasceu em abril, no ano que ela nasceu, em 2021, já tava ficando frio em abril, não tá? Esse solão que tá agora, né? E daí ela com roupa de frio, assim, tipo assim, com 2 roupas por cima daquilo, você sentiu o cheiro, o mau cheiro do umbigo. Daí eu lembro que a gente tinha uma consulta uns dias depois da data que era pra ter caído, né? E eu levei ela na consulta, eu falei, doutora, não caiu e tá com um cheiro muito forte. Sem noção, né? Já devia ter levado antes, né? A gente, vou avisar aí pras mães de primeira viagem, levem, tá? Qualquer coisinha leve. Daí a médica falou, nossa mãe, realmente tá com um cheiro bem forte. A médica olhou assustada pra mim, ela deve ter olhado pra mim e falado, sua porca. Responsável, por que não trouxe antes? E eu, tadinha, na maior inocência, eu falei, tá com um cheiro muito forte. Daí ela olhava e falou, mãe, você vai ter que ir fazer um exame de sangue pra ver se já não tá no sangue dela alguma bactéria, alguma coisa, porque você não tava limpando direito. Daí ela ergueu assim o biguinho dela e embaixo tava vivo ainda aquilo, sabe? Era pra ter caído, mas tava vivo ainda. E daí tive que fazer exame de sangue. Daí foi outro desespero. Ela tava com 9 dias. Gente, muito recém-nascido, 9 dias. E daí eu fui pra aquele hospital lá, daí ela não tinha nem tomado a BCG ainda, a primeira vacina. A médica ficou desesperada, a médica, mãe, eu vou pôr você em isolamento, não por causa que ela tá com alguma coisa, pra você, pra gente não passar nada pra ela. Daí eles me colocaram num quartinho que era um cubículo, assim, de verdade. Cabia só o bercinho e a mãe, assim, encolhida. Gente, mas eu chorava tanto. Eu entrei em desespero, eu chorava de soluçar. Daí teve daí eles colocaram o acesso na mãozinha dela pra tirar o sangue e deixou, porque se ela tivesse com alguma bactéria, alguma coisa no sangue, já ia entrar o antibiótico. E eu olhando aquilo na mão dela, pra mim o mundo ia acabar, gente. Pra mim era um apocalipse, assim. E eu chorando, eu não conseguia me controlar o choro, não conseguia. Daí a enfermeira entrou assim, ela assustou porque o choro que eu tava era como se a criança estivesse morta ali, assim, e eu chorando. E aí ela era assustada, mãe, você tá bem? O que tá acontecendo? Eu só conseguia falar assim, chama o meu marido, porque o Binho, em todas as consultas da Luna, até um ano, ele tava em todas as consultas. Ele nem podia entrar porque era a época da pandemia, ele não podia entrar, mas ele ficava lá na recepção, todas as consultas. Daí a enfermeira foi correndo lá chamar ele falou que a enfermeira chamou ele como realmente se a criança estivesse assim. E daí ela correu lá chamar ele entrou com um susto, tadinho. Eu acho que ele achou que realmente tinha acontecido alguma coisa. Ele, amor, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo, eu tô passando mal. E chorando, mas um escândalo. Por fim, saiu o exame de sangue. Eu juro que orei com tanta fé. Eu comecei a orar. Eu falei, Deus, por favor, não deixa minha filha ficar aqui. Nossa, mas Deus devia ter olhado lá assim e falado, para de drama, minha querida. Nem é nada. Isso, moça. E daí, por fim, não deu nada. E vida que segue, a gente saiu. Daí depois disso, eu saí daqui de lá, minha filha. De 5 em 5 minutos eu passava álcool naquilo pra aquilo acabar de cair. Menina, 2 dias depois caiu. Era realmente falta de limpar certo. E daí quando ela teve, eu já falei, Laine, foi. Por favor, limpa isso direito. E caiu com 8 dias. Que é a data certa. E outra coisa, na gravidez eu fiquei muito assim, sentimental e tal. Mas depois que o neném nasceu, não sei se é com você, se aconteceu isso com você, mas qualquer coisinha, a gente já fica com o coração quebrado, não uma tristeza, mas um sentimento. Eu acho que é o... Como fala? Porpério. Nem, às vezes nem é isso, não. Mas eu não sei se aconteceu isso com você, mas qualquer coisinha já, nossa... Leva pro coração. Já dá uma lágrima caindo aqui. Aí eu sou meio chucrona, assim, né? Pra quem vai me conhecer aí, eu sou meio outra, vamos dizer. Mas eu fiquei mais mexida com dessa gravidez também. Não sei se por ser menino, né? Não sei também se não tem sei se tem relação. Mas eu me senti mais sentimental nesse pós-parto. Tipo, principalmente pela Luna, assim, esse sentimento de, assim, tem que dar conta dela também, pra ela não sentir que tá abandonada. Tá sendo ainda, porque ainda não passou, tá sendo bem difícil essa coisa de lidar, né? E no começo daí tinha os pontos, né? Que daí não podia fazer muita força, tadinha, ela queria colo, eu não podia pegar ela no colo, ai. Eu lembro que o Noah, ele teve... Gente, eu tô olhando às vezes assim pro lado, porque ele tá aqui resmungando, então se vocês escutam eu lembro que o Noah, ele começou a ter cólica e o choro dele, gente, deu desespero na gente.
E ele chorava de cólico de um lado e eu chorava de desespero do outro, porque ele bem novinho, eu fiquei com medo de dar remédio. O meu marido foi ver e falou que não podia, porque ele era muito novinho. Então não tinha o que fazer. A gente fazia massagem, colocava a mãozinha aqui, dava banho, morninho, mas não passava. Então eu ficava desesperada e chorava junto. E eu, dentro de mim, falava, nossa, como você é forte, menina, para de chorar, não tem por que ficar chorando pra tudo. E eu fiquei muito sentimental, agora que tá melhorando, graças a Deus. No dia que a gente chegou do hospital com o Ravi, a Luna já estranhou, já fez uma manha. E daí esse primeiro mês, um mês e meio, vamos pôr aí, que deve ter umas 2 semanas que ela tá melhor. O meu desespero, o meu choro era por ela, nem era por ele. Tipo assim, porque ele tava bem, tava tudo tranquilo, ele acordava de 2 em 2 horas pra mamar, mas é o esperado, né, recém-nascido. Mas o meu choro era por ela, porque daí ela fazia muita manha e eu não tava conseguindo ter paciência pra lidar com a manha dela, porque daí não tem como você, eu pelo menos, né, não sou do tipo que bate por qualquer coisa, eu acho que isso é uma medida muito drástica. Então assim, era um Deus nos acuda. Teve uma noite aqui que era 1h30 da manhã, ela dando um show assim que os vizinhos devem ter achado. Ficou todo mundo doido nessa casa. E assim, e daí depois desse dia, que foi acho que o pior, assim, que a gente surtou mesmo. Porque geralmente assim, quando eu tô calma, quando o meu marido fica nervoso com ela, eu tô mais calma, eu vou lá e contorno, e ao contrário também. Só que nesse dia a gente entrou em parafuso. Acho que tava tão cansado. Todo mundo ficou doido. Todo mundo ficou doido. E daí a gente perdeu a paciência e foi uma gritaria, uma coisa assim, gente, de louco, que nunca aconteceu mesmo, nunca tinha acontecido. Daí depois desse dia a gente sentou e conversou. Pôs os pingos nos is, eu e ele, né, porque ela era uma criança, ela só tem 3 anos, e a gente orou, e eu falei, Deus, eu preciso saber lidar com isso, eu preciso ter domínio próprio, né, mansidão, que é um fruto do Espírito, pra lidar com essa manha, com esse desespero, pra não endoidecer, porque teve uma semana, que foi esses tempos atrás, tá, gente, não tô falando de uma coisa muito longe. De meses, não. Na semana do aniversário dela, foi uma semana, assim, de caos total, e ela é uma loucura. Nossa, eu chorei, falei, eu não tô dando conta. Eu orei e falei, Deus, eu não tô dando conta. Você me pôs como mãe, mas eu não tô conseguindo dar conta dos dois. Eu não tô conseguindo, não tá dando certo. Não sei, um misto de emoção, uma coisa de louco. Eu sei que passou aquela semana, eu orei muito, pedi muito pra Deus, mas foi uma semana muito difícil. E as coisas se acalmaram. De verdade, assim. Foi se acalmando, e hoje tá tudo bem, tudo tranquilo. Faz uns dias já que ela não dá o ataque. Gente, vocês têm um costume de orar, ora, porque faz a diferença. Faz total diferença. Parece não, Deus é do nosso ladinho, de verdade. O Noah tava com cólica mesmo, né? E nada passa, desesperado tudo. Aí meu esposo chegou e falou, você já orou? Eu falei, olha, temos esse recurso. Nossa, eu dei uma esquecida. E ele orou, gente, de verdade. A gente pôde ver que era a mão de Deus, porque deu uma aliviada tão grande no Noah. Então, se vocês não têm esse costume de fazer, começa a fazer que dá o resultado. Vale a pena, muito vale bom, a pena. E muito pra bom. tudo, né? Pra esse misto de emoção, porque a gente sabe que muita mulher entra em depressão no pós-parto. E eu super entendo, porque realmente a gente fica uma loucura. muito mexido. Então, eu acho assim, se você não orar, independente de qual seja a sua religião, exatamente. Né? Se você não orar e falar, Deus, me ajuda, você fica louca, de verdade. Gente, hoje a gente fez mais um resumo, né, pra gente se apresentar, falar pra vocês que a gente vai começar esse podcast. Se vocês quiserem mandar lá no Instagram, porque a Denise criou pra gente lá uma página, perguntas pra gente estar respondendo, a gente vai responder lá, ou do que vocês querem que a gente fale do próximo, a gente vai estar bem atento nisso daí pra gente estar respondendo, né? É tudo meio assim, caseiro, por enquanto. A gente tá um pouco tímida, porque a gente não é assim, tá? A gente é super extrovertida. Nossa, a gente não é... Sem vergonha que chama. E a gente tá, né, começando, esse é o primeiro, né, o primeiro vídeo que a gente tá fazendo, mas a gente vai se empenhar pra trazer bastante conteúdo. Montar um cenário, bem legal. É só o começo, só pra vocês começarem a seguir a gente e a gente começar... Futuramente a gente quer chamar algumas pessoas que têm relevância pra gente, né?
vive a mesma vida que a gente, pra trazer experiências legais pra gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, Comente. Deixem seus comentários. Ah, gente, rapidinho, antes de acabar. Uma das... Ai, eu quero entender. Que mais, sim, em questão de aparência, Sim. é o hair, tá? O hair não pode fazer uma progressiva, o hair não pode fazer nada. Então, é uma das coisas que mais pegou em mim. É só isso mesmo, tá? Só pra me dar um... Dessa vez a aparência até... Eu não tô tão... preocupada, né? Porque eu acho que da aluna foi a primeira experiência. E eu fiquei bem chateada, assim, com a barriga. Porque você sabe que vai ficar ruim. Mas você não sabe, mas você não sabe o tanto que vai ficar ruim, né? Aquela barriga, assim, aquela coisa. Aquela gelatina. Aquela coisa horrorosa, que é normal, gente, né? A sua barriga tava desse tamanho, de repente murcha, normal. Só que da aluna não tava preparada. Foi um baque bem grande. E esses dias eu tava olhando no espelho e falei, eu tô até gostando dessa pancinha, até tá certo. Eu pensei que ia ficar muito assim, porque não tá legalzinho não, tá, gente? Tá bonitinho. E, tipo, de verdade, né? Nem ligo. Nem faz questão. A questão é mais em outras relações do que disso daí. Estética, né? Que tá bom, né? Porque bom. é uma coisa a menos pra se preocupar. Tá ótimo. Tem tanta coisa pra se preocupar com a maternidade. É só a rebeldia do hair mesmo. Às vezes ele acorda, ó. É o inimigo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, ativem o sininho. Já vou começar com essa. Ativem o sininho pra vocês receberem notificação quando a gente postar alguma coisa. Sigam a gente. E é isso. E vai dar certo. Vai dar. Já deu, já. Tchau, pessoal. Tchau.